Fala aí, alunos do terceiro ano. Seguinte, aula 15A, tá? Então vamos lá, ó. 15A, História. Agora sim, a gente viu todo o período medieval ali na estrutura dele mesmo, tá? Com suas características. Viu a ideia da igreja medieval, que vocês também têm que relacionar com a ideia de cultura medieval da igreja medieval aqui, correto? E agora a gente vai ver aqui alguns aspectos da cultura medieval em si, beleza? Então o que acontece, gente? Não esqueçam lá a ideia básica que vocês têm que pensar. A igreja católica, a maior senhora feudal, a maior instituição, cara, simplesmente o quê? Da Idade Média. E logicamente que as artes também vão para este lado aí, beleza? Então o que acontece? Se você pega a ideia de cultura medieval, aí vai existir aquele conceito, cara, que vai vir com o Renascimento. Pô, a Idade Média é a Idade das Trevas, ou seja, a Idade da Escuridão, onde o conhecimento, logicamente, o quê? Ficou limitado. Beleza. Então isso aí vai aparecer com os renascentistas daí, já ali a partir do quê? Do século XIV, o chamado período 300 dos renascentistas, aí vem o 400 e o 500. Então vamos lá, gente. A ideia, cara, que vocês têm que pensar aqui é o seguinte: dentro da cultura medieval, vocês vão ver ali na apostila de vocês, tem a ideia aqui da literatura. Aí, seguinte, ó, pega aqui a épica lírica e o romance, né? E o romance ainda é dividido em muitas áreas ali. Poxa, gente, se eu fosse dar aqui de 0 a 10 para cair isso aqui, gente, nossa, eu daria assim um 2,25, mais ou menos, para isso aqui cair, tá? Porque a ideia é assim, se vocês fossem ver isso aqui, lógico, vocês viriam lá em literatura, alguma coisa assim, beleza? Mas eu já dou um toque para vocês como é que pode cair isso aí. Então é o seguinte, ó, vocês vão ver ali que vocês têm a literatura épica, tá? Bom, se você pega a ideia aqui, ó, seria uma ideia mais o quê? De glorificar a cavalaria medieval. Então a ideia do cavaleiro, dos seus fatos heróicos, ou seja, tudo que acompanha o cavaleiro, toda aquela ideia justamente o quê? De ser o cara máximo, o defensor da igreja, dos órfãos, dos oprimidos e tudo mais, tá? Então o que acontece? Vai glorificar a cavalaria. Aqui, por exemplo, vocês podem ver uma ideia que antigamente até caía mais, hoje em dia está caindo bem menos, que é a famosa canção de Rolando, tá? Justamente lá por causa do parentesco que ele tem com Carlos Magno, beleza? Então, às vezes caía isso aqui, eles pegavam lá algum texto, um fragmento lá, simplesmente da canção de Rolando, e colocavam lá para fazer uma questão, sei lá, relacionada a, vamos pegar aí, ao período de Carlos Magno, a luta contra os mouros, a luta contra os árabes, o combate ao islamismo, esse tipo de coisa aí, beleza? Agora, num outro ponto nós temos essa aqui, ó, nunca vi nem chegar perto, tá? A literatura lírica aqui. Então, logicamente, né, vocês vão ver lá que existe como tema central também a mulher, o amor, né? Aqui e aqui no romance também. Vocês vão observar isso ali na postura de vocês. Aí o que acontece? Tecnicamente eu nunca vi nem rolar perto desse troço aqui, ó, com esse sentimento, logicamente, que fala sobre os desejos das mulheres. Tranquilo? Agora, se fosse pegar uma diferença aqui entre essa e essa, não que eu manje muito disso, logicamente o quê? O romance seria um processo muito mais ligado ao quê? A um objeto da aristocracia, beleza? Então, tecnicamente, nunca vi cair nesse sentido aqui, e sim muito mais aqui, beleza? Aí, falando do romance aqui, daí sim, você vai pegar ali no século XIV o início de toda a proposta humanística, ou seja, o humanismo. Daí vocês vão ver que vai ser uma das principais características do quê? Lá do Renascimento. Aí o que acontece? O destaque que eles vão dar sempre aqui, ó, vai ser para essa obra aqui, ó, a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Então daí é céu, inferno, purgatório, todo aquele processo ligado ao quê? A isso aqui. Então o que acontece? Você vai ver o Dante Alighieri, você vai ver lá o Francisco Petrarca, só que dele já é mais considerado o que? O Petrarca lá como o pai do humanismo, beleza? Então o que acontece? Isso em relação ao processo ligado aqui à literatura, beleza? No teatro, puxa gente, teatro, pô, se vocês pegarem aí aquela ideia do teatro grego, então você vai ver lá as máscaras, a máscara dando risadinha e a máscara tristinha. O processo do teatro basicamente é o mesmo aqui, ainda vai continuar muito esse processo aí. Só que daí não esqueçam, por ser um domínio da Igreja Católica, aquelas peças teatrais, cara, que envolvem arte pagã, não eram muito comuns, beleza? Então o que vai sobrar aqui para o teatro da Idade Média? Tecnicamente o quê? Temas religiosos. Ó, esqueci aqui, ó, deixa eu completar. Temas religiosos, tranquilo? E daí o que acontece? Vocês vão ver lá, principalmente, que os caras vão encenar
Pô, a paixão de Cristo, o nascimento de Cristo, todo aquele processo eles vão lá e fazem o quê? Simplesmente um espaço do clero, na igreja, para a população geral o quê? Vir lá e sentir o drama do sofrimento de Cristo ao ser crucificado. Aí simplesmente vai lá e faz uma cena do lava-pés e assim por diante, beleza? Então é o que vai sobrar mais ou menos o quê? Para o teatro medieval aqui. Outro lance que você vai ver também surgindo na Idade Média, o teatro popular, né? O teatro de carroça. Aí geralmente usava o quê? Aqueles bonequinhos, beleza? Então você vai ver lá o bonequinho lá que a gente chama de marionete, que eles ficam manipulando. Você vai ver que tem teatro de fantoche. Aí o que acontece? Esse teatro popular aí, ó, não vai simplesmente fazer aqui um teatro religioso. Eles vão fazer uma ideia, mais uma sátira. Aí eles podem satirizar o quê? Um nobre, um rei ou coisa desse tipo. Então eles vão ficar sempre se deslocando o quê? De um lugar para outro, beleza? Então daí se refere ao teatro popular. Então fiquem de olho ali, porque não tem na apostila de vocês, mas tem essa ideia do teatro popular aí também. Filosofia, minhas crianças. Vocês sabem que eu sou um ótimo filósofo. Não entendo nada. Mas aqui vocês têm que pegar pelo menos a base, né? Às vezes pode aparecer lá para vocês, muito raro também em história, mas talvez em filosofia, a ideia de cidade de Deus, aquele processo todo ligado ao quê? A filosofia medieval. E daí o que acontece, gente? Nós temos aqui dois representantes. Um aqui da Alta Idade Média e um da Baixa Idade Média, tá? Ou seja, você vai pegar o Santo Agostinho, né? E a primeira ideia que nós vamos ter aqui de predestinação, beleza? E vamos pegar aqui, ó, São Tomás de Aquino, que nada mais nada menos é o quê? A ideia já de combater aquela ideia teocêntrica, mas não abandoná-la por 100%. Ou seja, aí vai vir aquela frase famosa, fé na razão. Então, de repente, não mais de repente, se vocês pegarem algumas questões, vocês vão ver que eles sempre usam essa ideia aqui nas questões de história, tá? Nas questões de filosofia, daí lógico, eles vão aprofundar muito mais isso aí, beleza? Mas na história vai ficar mais esse processo de diferenciação aqui, os grandes teólogos da Idade Média, beleza? Nas artes, gente, a arte envolve pintura, envolve a escultura, envolve todo o processo da arquitetura, mas principalmente vocês têm que pensar assim, ó, para não dificultar a vida de vocês, pô, se a gente está falando de cultura medieval, logicamente que os temas vão ser o quê? Sacros, tá? Poxa, eu quando via cair em alguma coisa em relação a, por exemplo, a uma pintura ou uma escultura da Idade Média, isso faz muito tempo que eu não vejo cair, meu povo, é o seguinte, daí eles pegavam lá, por exemplo, assim, a pintura de um santo, tá? Então vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui um de cabeça aqui que eu lembro mais, São Sebastião. São Sebastião, para quem não conhece, é aquele que é flechado, tá? Então o que acontece? Geralmente a questão do vestibular vinha assim, eles pegavam o São Sebastião pintado, logicamente o que? Na Idade Média, e claramente pegavam daí lá, simplesmente lá, um São Sebastião pintado por artistas lá do Renascimento, e faziam uma comparação em relação à luz, espaço, técnica, esse tipo do quê? De questão. Então, o que acontece, gente? Faz muito tempo que eu não vejo isso acontecer, mas antes acontecia. E antes que eu estou falando, gente, coisa de 10 anos para trás aí, tá? A escultura, o mesmo esquema. Aí vocês vão ver que com o Renascimento vai se dar o quê? Aquela volta do humanismo, a volta do antropocentrismo. Então, daí, geralmente eles faziam o quê? Questões comparando a escultura aqui do período medieval com a escultura, logicamente, o quê? Do período renascentista, beleza? Agora, na arquitetura, aqui não é bom vocês ficarem de olho, gente, porque, claro, faz parte das artes, né, da cultura medieval. Aí nós temos aquela ideia, o gótico e o românico. Então você vai pegar aqui, ó, também, a alta Idade Média e a baixa Idade Média, tá? Aí o que rola? Geralmente a galera relaciona muito isso aqui, ó, com a ideia de gótico, por causa dos góticos, né, logicamente, pô, que é escuridão, que é simplesmente tudo, porra, muito cheio de preto e aquela coisa toda. Cuidado com isso aí, gente. Vamos por partes aqui, ó. Quando você pega a ideia de escuridão dentro dessa obra arquitetônica aqui, você vai ver que o estilo românico, ele é muito mais escuro, tá? Então, cuidado com esse esquema aí. Aí você pega lá o românico, você vai ver que as catedrais, elas são o quê? Horizontais, tá? Então, aquela ideia de pedras, cimento, seja lá o material que eles vão usar, é muito mais horizontal o processo todo. Aí sim, você vai pegar a ideia do gótico, pô, aí vai subir.
aquelas gigantescas torres lá. E, logicamente, daí eles falam que é um processo ligado à verticalização. Então, você vai ver que existe lá aqueles domos, tá? Tem um nome específico para esses domos, mas eu não vou lembrar agora, hein, meu povo? E, logicamente, o quê? A presença de vitrais, tá? Então, pode ver, a ideia, logicamente, o quê? É dar uma clareada no processo todo interno da obra. Tranquilo? Música, meu povo. Música é o seguinte, se um dia vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver que música medieval, pô, entrou na moda de novo ali nos anos 90 por causa do heavy metal, tá? Então você vai ver bandas lá, cara, como Stratovarius, cara, que usam conceitos ligados ao quê? À música medieval. Beleza? Mas para pegar a ideia, gente, de vestibular, putz, cara, aí você tem que chegar nisso aqui, o canto gregoriano, tá? Então, o que rola mais ou menos? Geralmente esse estilo aqui, ó, vai simplesmente surgir na Idade Média, graças ao Papa Gregório lá. E daí, tecnicamente, se vocês prestarem bem atenção, é ainda uma tradição da igreja. Daí os caras vão lá, fazem um coral deles, tá? E ficam lá, aquela parada muito sinistra, difícil pra caramba, tá? Porém, gente, também vale destacar para vocês a ideia, se o teatro popularizou, aqui também vai popularizar muito a ideia do quê? De menestrel. Então já é um cantor muito mais o quê? Popular. A ideia da musicalização dele é bem diferenciada desse processo aqui, né? Então o que acontece? Geralmente o menestrel, ele vai atuar junto ao público, junto à corte, aonde ele puder ir. Ou seja, o artista vai aonde o povo está. Tranquilo? Então cuidado com essa ideia da música medieval aí também, beleza? E para encerrar, gente, nós temos aqui o quê? A ideia do papel das universidades. Aqui vocês têm que tomar um cuidadão do caramba. Por isso que eu coloquei por último aqui a ideia das universidades. Gente, tecnicamente você vai ver que ali a partir do século XII começaram a surgir a ideia do quê? Das universidades. Então você estuda áreas específicas, da matemática, a biologia, cara, tudo lá, filosofia e tudo mais. Tranquilo? E daí o que acontece? Gente, se tá falando uma ideia de universidade, ou seja, aí você vai lá e faz uma faculdade, ou seja, você vai se aprofundar naquele processo todo ali, tá? Vai, sei lá, você vai se tornar um filósofo, sei lá, um advogado, um engenheiro, qualquer coisa nesse sentido aí, beleza? Então, se está tendo a presença das universidades, principalmente a partir do quê? Da Baixa Idade Média, então pode ver que vai ser a partir ali do século XI, cuidado quando caírem questões também comparando com a ideia de renascimento e aquele conceito que eu falei para vocês lá no começo da aula, tá? Porque, pô, se é a Idade das Trevas, já dá para dar o quê? Um chute na cara dos renascentistas. E baita chute ainda, meus queridos. Porque se está tendo universidade, está tendo o quê? Uma propagação do conhecimento, tá? Ah, professor, mas não eram todos que tinham acesso. Pô, mas é que nem hoje, não é todos que têm acesso, tá? E daí o que acontece? É para eliminar um pouco daquele conceito assim, cara, que, nossa, Jesus, tudo era controlado pelo clero. É, realmente, gente. Se vocês pegarem aqui nas primeiras universidades, muitos ainda dos professores eram membros do quê? Do clero, tá? Então, basicamente, você vai ver lá que os caras estudavam, mas tinham o quê? Um padre. Tá? Um padre lecionando, tranquilo? Um membro do clero qualquer lá, né? Eu falei padre, mas pode ser um membro do clero qualquer. E daí o que acontece? A ideia das universidades vão expandir, gente. Daí você vai ver, ó, vai para a França, vai para, né, justamente lá, vai para Portugal e vai para outros lugares da Europa também e também na Europa Oriental, porque a gente tem aquela ideia que isso vai ficar na Europa Ocidental. Não, isso vai expandir também para a Europa Oriental, tá? E daí o seguinte, para finalizar essa ideia das universidades aqui, gente, o seguinte... Professor aqui, gente, lógico, cara, não é uma aula que nem se dá hoje, né? O professor aqui na frente e geralmente o que os alunos ali. Era muito mais uma ideia, cara, de juntar grupo mesmo. Geralmente o professor falava e os alunos iam participando junto. Às vezes a gente vê cenas de filmes aí que eles estão uma espécie lá, uma escadaria, de uma torre, onde o professor fica na escada e, logicamente, o quê? Ele fica falando. E os alunos o quê? Participando, dialogando, debatendo, assim que eram as aulas nessa grande maioria aqui, tá? Se fosse hoje em dia, cara, os caras iam jogar papel no professor, né? Porque, pô, iam jogar, porque geralmente o professor ficava embaixo e os alunos ficavam em cima, tá? E daí é o seguinte, não existe, cara, a ideia, o quê?
de salário aqui, até porque não existe a ideia de professor, professora, aquela ideia mesmo, tá? Então não existe a ideia de salário. Um membro do clero aqui, ó, ele não vai ganhar nada para dar essas aulas aqui nessas universidades, nessas faculdades aqui, beleza? Aí que vai vir um lance, para vocês sentirem que, por mais, cara, que é a universidade, existe uma expansão do conhecimento, o comércio comendo solto aqui, tudo, cara, simplesmente acontecendo, né? Aquela ideia pré-capitalista, ela já está consolidada indo para um capitalismo daí. Meu, mesmo assim, não recebe salário. Porque daí a desculpa que a Igreja Católica vai dar é o seguinte, o conhecimento é o quê? Um dom divino. Se é um dom divino, você não pode cobrar por isso. É por isso que eu trabalho de graça, tá? Porque justamente o quê? Eu não posso cobrar por um dom que Deus o quê? Me deu. Tranquilo, alunos? Então isso aqui é uma palha para vocês do que é o quê? Todo o processo da cultura medieval. E lembrando, gente, não cai muito, cara, mas pode ser que pinte alguma coisa, né? Principalmente ligado aqui à arquitetura. Fiquem de olho com esse lance aqui da arquitetura, por causa lá do incêndio que teve na Catedral de Notre Dame, acho que foi o ano passado. Beleza, alunos? Então, um abraço para vocês, até a próxima aí. Valeu!